o filme do Coringa ainda nem estreou, e mesmo recebendo críticas em geral positivas, como muitos já sabem, já foi acusado por alguns jornalistas de promover a violência irresponsavelmente e até de mitificar a vingança dos nerds. Pelo jeito tem uma galera com medo da gente aí. Quem leu pelo menos uma história qualquer do Batman sabe que isso é na verdade um ótimo sinal, porque afinal a gente tá falando aqui de um filme sobre um dos maiores vilões de todos os tempos. Então a última coisa que um fã de quadrinhos quer ver é um Coringa centrado, justo, generoso, cheio de amor pra dar. Enquanto isso, alguns especialistas estimam que a bilheteria de estreia de Coringa deve até quebrar recorde, mesmo sendo um filme de classificação alta. Então, como eu ainda não vi o filme, eu vou falar de tudo isso nesse vídeo, inclusive sobre a pergunta de um jornalista que, segundo tem sido noticiado pela mídia, teria feito o Joaquin Phoenix abandonar uma entrevista. Então fica com a gente e confere aí. Põe um sorriso nessa cara. Pois é, pessoal, foi uma pergunta polêmica durante uma entrevista para o The Telegraph que acabou irritando o Joaquin Phoenix, fazendo com que ele se retirasse por cerca de 1 hora do local da entrevista. A pergunta do jornalista foi essa aqui: você não está preocupado que esse filme possa perversamente acabar inspirando exatamente o tipo de pessoa que a história retrata, com resultados potencialmente trágicos? Diante de uma pergunta dessas, né, é difícil criticar a reação de um ator como o Joaquin Phoenix, que é tão dedicado e que tá no filme pra fazer a parte dele. O cara chegou a perder 23 quilos pra fazer esse papel, não é pra qualquer um não. Ele se dedicou de verdade pra fazer esse trabalho, e provavelmente ele preferiu sair da frente do entrevistador pra não mandar ele pra aquele lugar. Ih, vai com calma, cara. Mas tudo terminou bem. Conversaram com ele concordou em voltar e terminou a entrevista. Em outra entrevista bem recente, agora pro IGN, o Joaquin Phoenix e o diretor Todd Phillips se defenderam das acusações sobre o filme ser tóxico ou perigoso. O ator disse isso aqui: eu creio que, para a maioria das pessoas, é possível diferenciar coisas boas e ruins. Não acho que seja responsabilidade do cineasta ensinar ao público a moralidade ou a diferença entre o que é certo e o que é errado. Creio que isso é óbvio. Se você tem uma pessoa com esse nível de distúrbio emocional, eu acho que ele pode encontrar combustível em qualquer coisa. Você não tem como saber o que pode virar combustível para essa pessoa. Poderia ser até uma pergunta sua, e eu não pediria para você se censurar. É desconfortável, mas eu acho que não podemos ter medo de falar sobre certos assuntos. Vendo essa resposta do Joaquin Phoenix, eu lembro logo do assassino Charles Manson, porque, segundo foi levantado pela acusação, ele acreditava que tinha recebido uma espécie de sinal ouvindo algumas músicas dos Beatles. Aí fica complicado, né? Ou será que alguém acha que a gente deve colocar a culpa nos próprios Beatles? Já o diretor Todd Phillips concluiu dizendo o seguinte: o filme mostra situações de falta de amor, traumas de infância e falta de compaixão no mundo. Minha expectativa é de que as pessoas possam lidar com essa mensagem. Mesmo com todos esses argumentos, pelo jeito, essa novela tá longe de acabar. Mas vamos falar de coisa boa. Algumas semanas atrás foram divulgadas algumas projeções que apontavam que a bilheteria de estreia de Coringa ficaria próxima dos 80 milhões de dólares. Projeções mais recentes apontam que a bilheteria deve ficar entre 77 e 87 milhões, sendo que o valor mais provável seria em torno de 82 milhões de dólares. Se essa arrecadação for confirmada, meus amigos e amigas, o filme do Coringa deve simplesmente bater o recorde de maior bilheteria do mês de outubro em todos os tempos. E o mais impressionante, pessoal, é que Coringa é um filme de classificação R, um filme para maiores, o que geralmente restringe bastante o público de um filme. Só para efeito de comparação, é uma arrecadação maior do que a da estreia de Aquaman, um filme que, aliás, passou de 1 bilhão nas bilheterias. Nada mal pro palhaço do crime, né? Tudo bem que a gente deve ter sempre um pé atrás com essas estimativas, porque nem sempre essas projeções acabam se confirmando no final das contas, mas o hype e as expectativas estão muito altas mesmo, principalmente depois que o filme foi aplaudido por 8 minutos consecutivos no Festival de Cinema de Veneza e acabou sendo premiado com um Leão de Ouro. Será que vem Oscar por aí? Mas hoje eu quero saber qual é a sua expectativa pro filme do Coringa. Você acha que esse tipo de filme é perigoso mesmo, ou acredita que essa polêmica toda é só mimimi de parte da imprensa? Como eu sempre digo, o like ou dislike hoje é por sua conta. Um grande abraço e até a próxima!